Boa tarde, pessoal, tudo bom? Eu estou extremamente empolgado com algumas novidades que a gente tem que eu quero que vocês assistam no outro canal, referente ao evento que a gente está fazendo, que é o Cultural Spirit na cidade de Montes Claros, com vários grandes parceiros. Então eu conto com a presença de vocês. Mas aí, eu tô querendo, assim, falar sobre um negócio muito bacana nesse canal. Uma coisa muito legal, tem muito tempo que eu não falo sobre filme, eu só falo sobre série. Eu fico parecendo aqueles loucos viciados em Netflix que fico o dia inteiro assistindo. Mais ou menos. É mais ou menos isso. Não sempre, mas eu fico muito. Só que aí, o que acontece? Eu vi um filme que ele lançou no cinema há uns 6 anos atrás, mais ou menos. E eu vi ele pela 25ª vez. Eu assisto ele muito. Por quê? Porque eu gosto de mitologia. Eu gosto de assuntos que envolvam mistérios. Sou jogador de RPG, sou mestre de RPG, eu adoro essas coisas. Meu padrinho era esotérico, então é um assunto que me chama atenção sempre. Aí, resolveram lançar o tal de um filme que chama Drácula, a história nunca contada. Ou Drácula Untold, resumidamente. Eu fiquei naquela vibe, Drácula. Aí eu descobri que era história não contada, ou nunca contada. Então não era a história de quando ele virou o Drácula para depois. Era o mito anterior. Para quem curte RPG e curte esse mito, o mito do Drácula, ele já quicou de seres históricos para seres históricos. E algumas vezes seres históricos também são seres religiosos. Por exemplo, Vampiro a Máscara, que é o RPG Vampire the Masquerade, ele entrou com a ideia de que não fala sobre o Drácula. Mas eu tô falando assim, gente, só pra corrigir rapidinho, Drácula como o primeiro vampiro, beleza? Aí o Vampire the Masquerade, que tem o Redemption e o Bloodlines pro jogo pra PC, mas tem o Vampire the Masquerade, que é o Vampiro a Máscara, o RPG de mesa. Muito bom. Difícil de mestrar pra caramba. Mas ele é muito bom. Aí o que acontece? Eles falam nele que o primeiro vampiro foi Caim, transformada por Lilith, a primeira mulher de Adão. Então, o primeiro vampiro, Caim. Um filme, que é o Drácula 2000, retrata como o primeiro vampiro, aquele que a gente chama de Drácula, como o Judas, que traiu Jesus. Fala que quando ele tinha sido enforcado, que a corda arrebentou quando ele estava a meio caminho da morte e os seus órgãos se liquefazeram. Isso é informações bíblicas, tá? Então o que significa isso? Ele não tem mais órgãos por dentro, ele não consegue mais digerir alimento. Então aí, como ele está numa semi-vida, ele se tornou um morto-vivo que só consegue se alimentar de sangue. É mais ou menos o seguinte, seu corpo inteiro virou gelatina. Como é que você vai comer aquele bacon? O que vai digerir aquele pedaço de picanha? Vai ter que tomar líquido. Só que aí ele teria que retirar a vida de outras pessoas. Só que, quando você vai mais profundamente, antes do advento do Drácula, é alerta de spoiler, beleza, gente? Como eu estou falando de fatos históricos, eu vou acabar falando um pouco sobre a história do filme. Você tem a concepção do primeiro vampiro como Nosferatu. O Nosferatu é aquele que tem esses dois dentinhos aqui, ó, como pontudo. É tipo um trem parecendo um rato. Era aquele vampiro antigão de filme em preto e branco. Eu não vou lembrar a data agora porque eu não era nascido. E essas datas assim eu não lembro mesmo. Só que qual que é a ideia do Nosferatu? Ele é a primeira geração de vampiros. Existe um mito religioso que faz uma comparação, e até apareceu naquela novela O Beijo do Vampiro, sobre que Jesus amaldiçoou o judeu que enfiou a lança no peito dele, aqui na costela, e falou a seguinte coisa com ele: andai, andai, judeu maldito, até os fins dos tempos, e que onde você andar só tragam-se pragas. Só que, se você estudar na religião, aquele judeu chama São Longínquos, que é o da lança de Longínquos, o nome da lança. Só que tem um problema. É um santo que a gente fala quando a gente perde alguma coisa, que é o São Longuinho.
que seria o mesmo São Longínquos, o mesmo judeu lá que enfiou a lança no coração de Cristo. E a novela O Beijo do Vampiro retratou esse judeu como um ser amaldiçoado por Deus em pessoa e que a partir daquele momento ele se transformou no morto-vivo. Aí essa é colocada como a origem do Nosferatu, levando em consideração que não é bem canônico, por assim dizer. Eu estou citando filmes, novelas, religiões e afins. Aí o que acontece? Existem determinadas situações, igual no filme Drácula, História Não Contada, em que fala que quem transformou o Drácula, numa aspas enorme porque é interpretativo, é o Nosferatu, o primeiro vampiro. Beleza? E em algumas situações fala sobre o Vlad Tepes III, se eu não me engano. Se é o segundo ou terceiro, acho que é o terceiro. Que ele era o Vlad o Empalador, e que por causa da violência dele, o mito do Drácula, o que a gente conhece atualmente, aí vem aquele livro do Bram Stoker, eu acho que é Stoker que fala, ele criou a partir da história do Vlad, como sendo um homem que perdeu a esposa e amaldiçoou a Deus. Por quê? O inimigo mandou a mensagem para o castelo falando que ele tinha morrido. A esposa leu e suicidou. Ele voltou e descobriu que a esposa morreu. Pediu para ela ser enterrada como cristã. Os padres falaram que não, que os suicidas não são enterrados como cristão, ela teria que ser enterrada como indigente. Ele apela e enfia uma espadada na cruz, aí sai o sangue, ele bebe o sangue e fala: o sangue é vida, o sangue é poder. Ironicamente, é uma parábola a ideia de quando a gente fala sobre o sangue de Cristo, o poder do sangue de Cristo. Tem uma coisa na religião que a gente fala assim: pelo poder de Cristo, pelo sangue de Cristo, pelo corpo de Cristo, que é a ideia da comunhão, que a hóstia lá é o corpo de Cristo e o vinho seria o sangue de Cristo. Então acaba que eles fazem uma analogia ao sangue que ele toma de maneira desrespeitosa, ser a ideia de estar invocando o poder do sangue de Deus e falando: beberei do sangue dos seus, porque o sangue é vida. Então ele próprio amaldiçoa a si mesmo a tomar o sangue dos filhos de Deus. Beleza? Com isso, você não tem como colocar de maneira canônica, né, porque são histórias fantasiosas, quem seria o primeiro vampiro. Mas no geral, você pode pegar aquela ideia de gerações. A primeira geração, o Nosferatu, esses dois dentes da frente crescem para se transformarem em vampiros. No caso do Drácula, esses dois laterais aqui antes do canino. Cresce os dois laterais e o canino fica pontudinho. As gerações após o Drácula, é só o canino que cresce e esse de baixo. Então, basicamente, se você colocar a ideia de canônico, ela vai do Nosferatu, a primeira geração, nos dentes, Drácula, a segunda, esses laterais antes do canino, e a geração a partir do Drácula, o canino. Mas o que isso especifica? Como se você tivesse grandes lordes vampiros. Aí o Nosferatu foi o primeiro lorde vampiro. Então todos depois dele, ele tinha esse, e as pessoas que ele transformou tinham esse aqui. Aí, o Drácula, esse aqui e o canino. Só que como se esses dois fossem os únicos lordes vampiros existentes. Depois deles não tivessem ninguém mais. Não tivesse um grande vampiro que fez com que as gerações ficassem passadas. Eu acho que é por uma questão de estética. O canino já é difícil você conseguir morder alguém com um canino. Se você pegar de uma geração próxima e jogar um dente atrás, você não consegue mais morder. Vai ter que quebrar a tua boca para poder morder alguém. Mas é interessante ver essa ideia de geração. Só que nisso eu só falei sobre vampiros e afins, e eu não falei muito sobre a história do Drácula. Qual que é a história do Drácula? Vlad, o príncipe da Transilvânia. O porquê que ele se transformou, qual era o motivo dele ter se transformado, que é a questão da esposa, de proteger o filho, de a invasão dos turcos que tem na história. Então, assim, mostra um motivo. Retratou a ideia do Bram Stoker de um jeito mais interessante, porque ele não perdeu a esposa. Eu acho mais interessante. Ele se amaldiçoou para proteger a família. Ele não tinha perdido a esposa.
mas ele estava lutando contra a maldição. Quando a esposa morre, a própria esposa pede para ele para salvar o filho e tomar o sangue dela, como se ele usasse o poder do sangue dela para ele estar com ele para sempre, e a partir disso ele se transformasse no morcego vampiro e salvasse o filho dele, salvasse a família dele. Então humanizou o cara. Ele não se deixou cair pelas sombras única e exclusivamente porque ele queria poder. Ele queria poder para salvar a família. Então ele buscou maneiras de salvar aqueles que ele ama. Isso eu achei muito interessante, porque humaniza um ser mitológico. Faz com que esse ser mitológico se torne algo mais próximo da gente. Até a transformação, é evidente. E tem a frase mais linda do mundo, na minha opinião, que é uma poesia, que fala basicamente que... como é que é, gente? Só fui falar para vocês e eu esqueci. Não adianta viver separadamente nessa e em outra. Não adianta pensar separadamente nessa e na outra vida, se uma da outra partida. O tempo é curto, mas para os amantes ele se torna eterno. É uma frase extremamente bonita, eu amo essa frase. Principalmente pelo final do filme. Porque dentro da história do Drácula, inclusive no Bram Stoker e naquilo que a gente pode colocar como canônico, levando em consideração o Bram Stoker, o Drácula ele amou duas únicas pessoas. Ironicamente, a segunda é a reencarnação da primeira. A esposa que morreu e a Mina de Montmartre, que basicamente ele não a transformou, ele sugou todo o sangue dela para ele, misturou o sangue com o dele e antes que ela morresse ele entregou todo o sangue para ela. Então ela é o único ser, né, a única vampira com os mesmos poderes que o Conde Drácula, que o Vlad Tepes, porque ele foi a única outra pessoa que ele amou. O filme termina com ele falando com ela, não adianta pensar separadamente nessa e na outra vida, se uma da outra partida. Ela vira para ele e fala com ele que era a poesia que ele mais gostava, que ela mais gostava. Ele cumprimenta ela, ela fala Mina e ele se apresenta como Vlad. Aí deixa de um próximo filme que vai desenrolar em cima da história dele transformar ela em vampira, de ter alguma coisa nesse sentido, que a gente ficou só na vontade. Então assim, o filme é maravilhoso, é muito bom. Se vocês gostaram das explicações, se vocês quiserem que eu faça um pouco mais sobre explicações de criaturas mitológicas, alguma coisa nesse sentido, a gente torna isso canônico, porque eu gostei da palavra, no canal, beleza? Então tudo de bom pra vocês, curte, compartilha, se inscreve no canal, chama os amigos, vai pro outro que é o Duetos, e eu aguardo a presença de vocês no Cultural Spirit em Montes Claros, dia 28 de abril desse ano. Até mais, galera!